Saitama versus Garou Cósmico, de longe a batalha em que o Saitama mostrou mais do seu potencial. Nessa luta a gente pôde ver o real nível do Saitama e perceber que ele realmente não tem limites. Quer saber como foi essa luta? Então se liga que nesse vídeo a gente vai destrinchar essa batalha completa. Mano, esse vídeo hoje tá muito épico, então já deixa aquele like brabo pra você garantir aquela waifuzinha enroladinha no plástico bolha. E fica ligado porque no final desse vídeo eu vou te dar um presente, demorou? Dito isso, bora pro vídeo. A batalha começa no capítulo 161 e vale lembrar que o maior sonho do Garou é se tornar um monstro. Isso porque desde a infância ele sofria bullying por um garoto que fingia que era o herói e batia no Garou e dizia que ele era um vilão. De lá pra cá ele ficou pistolado e ele prometeu que ia acabar com todos os heróis. O Garou levou pro coração, mano. Ele levou tanto pro coração que aos poucos ele tava realmente se transformando em um monstro. Começando então a batalha, o Garou ele já tinha dado a surra na maioria dos heróis de rank S. O punho dele já tava completamente aperfeiçoado e ele estava cada vez mais próximo de se tornar um mal absoluto. Nesse ponto o Garou não tinha nada a temer, pelo menos não era pra ter, né? Mas ele sentiu que ele estava deixando alguma coisa passar. E foi nesse momento que o Saitama apareceu diante dele e nesse ponto aqui, meu parceiro, o Saitama tava putaço demais. E foi aí que o Garou revelou que ele era o caçador de heróis. Só que o Saitama não botou muita fé nesse papinho do Garou não, porque ele tinha acabado de salvar um helicóptero da centopeia Eremita. E ele também derrotou a centopeia. Então na cabeça do Saitama, o Garou é um herói. Foi aí que o Garou tentou explicar pro Saitama que ele era o mal absoluto e que independente de quem tivesse na frente dele, ele teria que ser mais forte do que o obstáculo. Ele só precisa da força absoluta independente de quem tiver no caminho dele. Então ele vai derrotar tanto heróis e monstros para ele poder concluir o objetivo final dele, que é se tornar o monstro mais implacável de todos os tempos. E foi nessa conversa que o Garou mandou Saitama dar no pé e arrumar um outro emprego, porque esse emprego de herói já era. Ele vai acabar com todos da associação e vai dizimar a associação de heróis inteira. Então não vai existir mais heróis e não vai existir mais emprego de heróis, segundo as frases do Garou. Só que o Saitama não deu a mínima pro papo do Garou. Ele só queria mesmo encontrar as coisas dele que estavam nos escombros da casa dele que foi destruída. O Saitama até menciona que ele tá tão puto que ele poderia acabar com o planeta inteiro. E vindo do Saitama, eu não duvido, cara. O Saitama tava até de longe observando o Garou pra ver se ele era forte. Só que quando o Saitama viu que o Garou era fraco, ele até ficou desinteressado. Foi nesse exato momento que o Garou sentiu uma pressão esmagadora vindo do Saitama. E ainda ficou todo nervosinho pelo fato do Saitama ter subestimado o mal absoluto. Foi nessa hora que o Garou foi pra cima com tudo para dar um soco no Saitama, mas por puro reflexo, o Saitama acabou acertando um soco no queixo dele que fez ele sair rodopiando que nem um boneco de pano. Assim que o Garou tomou o soco, ele se lembrou que era ele, era o Saitama, o responsável por fazer ele desmaiar todas as vezes que eles se encontravam. Sempre que isso acontecia, o Saitama dava um golpe nele que deixava ele desacordado. E assim que ele acordava, ele perdia completamente as memórias. Agora, o Saitama virou um alvo de prioridade do Garou. Enquanto isso, vários heróis estavam ali reunidos e junto desses heróis estava aquele garotinho que é amigo do Garou. Esse garotinho acredita que o Garou é um herói pelo fato de que o Garou salvou o garotinho diversas vezes. E foi nesse momento que os heróis começaram a sentir uma onda de choque que estremeceu o planeta. Isso é porque a batalha de Garou e Saitama tinha acabado de começar. Eles começaram uma trocação rápida de socos. O Garou até usou um golpe de karatê na cabeça do Saitama, que foi o mesmo golpe que ele usou na centopeia Eremita e dividiu ela no meio. Mas sabe o que aconteceu? Exatamente nada. Não aconteceu nada e o Saitama ainda quebrou o braço do Garou com a cabeça, meu parceiro. O braço dele ficou completamente desintegrado, mas ele conseguiu se regenerar rapidamente igual o Boros. Na sequência, o Saitama deu um soco na cara dele que fez ele voar por quilômetros de distância enquanto ele varria completamente o solo. Ele foi arremessado para perto de onde os heróis estavam e foi aí que ele percebeu que o Saitama tava potente demais. E quanto mais o Garou ficava irritado, mais a forma de monstro dele ia evoluindo. E ele até conversou com o garotinho. O garoto acredita fielmente que o Garou é um herói e ele quer que o Garou pare de ficar fingindo que é um vilão. O Saitama até se lembra de que esse monstro que tá diante dele é o Garou e ainda dá uma zoada no Garou dizendo que ele tá usando um cosplay muito bem feito. É nesse momento que o Saitama se aproveita para chegar bem perto do Garou e chama ele pro pau. Quer me bater?
Então vem, ou tá com medinho. O Garou então dá um soco na cabeça do Saitama e novamente não aconteceu nada. O nível de poder do Saitama já transcendeu todos os limites da realidade. Então ele dá uma tapa violenta no Garou, que manda ele pra longe e promete pro garotinho que vai trazer ele de volta sem matar ele. A monstrificação do Garou começou a acelerar, deixando ele mais forte. E mesmo ele estando mais forte, ele consegue sentir a diferença entre ele e o Saitama. A diferença tá no nível absurdo. E mais uma vez, o Saitama manda o Garou virar homem e virar um herói ao invés de ficar fingindo que é um monstro. O Garou até manda ele se fuder, mano, pra você ver, perdeu o respeito aqui, hein. Ele nunca ajudou um herói, mas o Saitama acha que esse negócio de mal absoluto é uma piada. Rapidamente o Garou vai pra cima do Saitama de novo e até acerta uns golpes nele que não surtiu nenhum efeito de novo. E o Saitama percebe que o jeito que o Garou se movimenta é tão estranho que ele não tá conseguindo acertar nenhum soco. Isso é porque o Garou tem técnicas de artes marciais, mas mesmo tendo essas técnicas de artes marciais, o Saitama consegue se esquivar tranquilamente de todos os golpes dele. Mas ele tá contando com as suas artes marciais para poder atingir as aberturas do Saitama. Vale lembrar que o Saitama não tem nenhuma técnica de luta, o negócio dele é socão. Então o Garou acerta um soco e uma joelhada no estômago do Saitama, que faz ele voar contra vários prédios e vários prédios são destruídos no processo. Na sequência ele lança uma rajada de energia para explodir os prédios com o Saitama tudo junto. E ele acredita que venceu o Saitama e que todos os órgãos dele virou pó com esse golpe absoluto, visto que não tem como treinar os órgãos internos. Mas para surpresa de ninguém, o Saitama só aparece atrás dele como se nada tivesse acontecido. E sem querer o Garou tinha salvado algumas pessoas que estavam presas dentro de um bunker e que não estavam conseguindo sair por conta dos escombros que estavam em cima. Isso prova que mesmo sem querer, o Garou foi um herói, mas isso só deixou ele mais irritado. Ele ficou mais puto do que ele já tava, e chega desse papinho de herói, né? Novamente o combate se inicia e na cidade tinha um vulcão que tava entrando em erupção e toda a lava do vulcão ia escorrer pra cidade. E quanto mais o Garou lutava, mais monstrificado ele ficava, criando até asas demoníacas, mano. Olha como que o cara tá ficando bolado. Ele arremessa o Saitama contra o vulcão e graças a esse golpe ele fez a lava escorrer pelo lado contrário, salvando mais uma vez a cidade e sendo mais uma vez um herói sem querer. E o visual do Garou no capítulo 164 tá insano demais. O Murata sabe o que faz, né, meu parceiro? Isso daí é cinema. O Garou se monstrifica ainda mais, ficando com 4 braços e lança uma sequência de socos no Saitama. Só que o Saitama consegue se esquivar de todos os ataques e de quebra defende todos os golpes com uma só mão para dar aquela humilhada de leves no Garou. Isso deixou o Garou tão puto que ele acertou um golpe no Saitama que prensou ele no chão, e a onda do choque desse golpe foi tão potente que chegou do outro lado do planeta. Aparecem então algumas figuras conversando e percebendo que o campo gravitacional da Terra tinha ficado maluco. Mas eu nem preciso dizer que mais uma vez esse golpe não causou nenhum dano no Saitama. Então ele revida os golpes com uma série de socos normais consecutivos, e esses socos foram suficientes para quebrar completamente o ego do Garou. Ele não sabe mais o que fazer para poder acabar com o Saitama. É impossível derrotar um cara como o Saitama, ele tá em um nível completamente diferente. O Saitama até acerta um soco na cara dele que manda ele para quilômetros de distância, ele fica caído e o Saitama aparece bem na frente dele. Parece que é o Saitama que é o monstro desse combate. Ele tenta atacar o Saitama, mas o Saitama dá um gancho nele que manda ele para cima, quebrando completamente aquela armadura de monstro que ele tava. E é aqui que a batalha vira um divisor de águas e é elevada para um outro nível. Uma grande nuvem estranha começa a circular em cima do Garou e é nesse momento que o God invade a Terra. A gente até pode ver os pés do God pisando sobre a Terra. Esse quadro aqui, meus amigos, ficou insano. Absolute cinema. É nesse momento que o God aparece na mesma forma que o Silver Fang e passa todo o seu poder pro Garou. O Saitama percebe que tem alguma coisa diferente e novamente o Garou assume uma nova forma. O Saitama até dá uma zoada dizendo que ele trocou de fantasia. E é aqui que a gente pode ver o Garou cósmico entrando em batalha. O Garou com os poderes do God e um visual muito louco. Sério, cara, de longe uma das transformações mais insanas e lindas que eu já vi. Então é explicado que a técnica Punho de Água Corrente Pedra Esmagadora, que é a mesma técnica do Silver Fang, é uma técnica de conhecimento de fluxo de energia. E é com essa técnica, inclusive, que o Garou consegue copiar os movimentos dos heróis de Rank S. Só que agora essa técnica se elevou para um outro patamar. Com os poderes do God, o Garou agora tem conhecimento de todo o fluxo de energia e comportamento de todas as coisas do universo. E utilizando o mesmo fluxo da água corrente Pedra Esmagadora, ele consegue copiar ou replicar qualquer técnica ou energia que existe no universo. Ele realmente se tornou um deus, então ele pode copiar qualquer coisa que ele vê, cara. Simplesmente a cópia perfeita. Ele lança um soco no Saitama com a mesma força de uma energia nuclear, e a energia era tão poderosa que estava acabando com o planeta aos poucos.
socos. De longe várias pessoas puderam ver aquelas explosões, e foi aí que o Genos percebeu que o Saitama estava lutando. E mesmo com essas explosões nuclear, a única coisa que o Saitama se preocupava era com o uniforme dele que estava rasgando. Então com os poderes do God, veio uma das cenas mais épicas que existe no mangá de One Punch Man. O Garou copia todas as técnicas do Saitama e ativa o modo Saitama. Ele lança uma sequência de socos normais consecutivos e o Saitama também lança uma sequência de socos normais consecutivos e os golpes começam a se chocar um no outro. O Saitama toma um soco que é arremessado para dentro do oceano e segundo o Garou, eles estão equiparados tanto em força e velocidade, mas graças aos poderes do God, aos poucos ele vai ultrapassar o Saitama. Só que mesmo atacando com toda a força e velocidade do Saitama, o Saitama parece que não tá nem um pouco preocupado com o inimigo que tá diante dele. Então o Garou decide apelar para um dos seus golpes mais poderoso, uma explosão de raios gama, uma explosão que ocorre no fim da vida de uma estrela maciça. Esse é o fenômeno explosivo mais poderoso já confirmado no universo. E com esse golpe, o Garou consegue afastar o Saitama para muito longe de onde eles estavam batalhando. O Garou rapidamente cai onde estavam todos os heróis reunidos e agora o objetivo é exterminar todos esses heróis. Então ele tem uma rápida conversa com o Silver Fang, que na verdade não era o Silver Fang de verdade, era só o God que estava ali disfarçado de Silver Fang para poder roubar o corpo do Garou. O objetivo do God é transformar o Garou no seu avatar, mas graças ao poder do punho d'água corrente e pedra esmagadora, ele conseguiu sair do controle do God. E mesmo saindo do controle do God, ele ainda permanece com os poderes do God. E tá na hora de executar a maldade. Isso daqui sim é um mal absoluto. Nesse momento a energia radioativa que emanava pelo corpo do Garou e também por conta da explosão de raios gama fez com que todos os heróis ficassem infectados pela radiação, todo mundo que estava ali próximo do Garou. Várias crianças com o cabelo caindo e muita gente morrendo nesse processo. Somente os heróis mais poderosos conseguiram ficar de pé. E foi nessa hora que o Blast classe S, herói rank 1, apareceu para bater de frente contra o Garou. E para quem queria ver o nível do Blast, o herói rank 1, esse daqui foi o momento perfeito. O Blast sabia exatamente que o Garou estava sendo controlado pelo God e ele não vai permitir que o Garou coloque a vida do planeta em risco. E a gente descobre também que por conta da forte radiação, o garotinho Taro, que é o amigo do Garou, acabou indo de F no chat e foi de vala por conta da radiação. Antes da batalha contra o Blast começar, o Genos apareceu e deu uma cabeçada no Garou só com a metade do corpo. O Genos também é imune à radiação, mas o Garou só pega ele pelos cabelos e é aí que o Blast lança o seu primeiro ataque, uma bola de energia com a mesma massa de um buraco negro. Assim que o Garou tenta se esquivar, ele acaba entrando no portal do Blast e toma um soco gravitacional no meio da cara, meu parceiro. Ele fez com que o Garou caísse em portais várias vezes, enquanto o Garou ia caindo nos portais, ele ia esmurrando a cara do Garou. Depois ele fechou o Garou usando os portais, mas nesse momento já era tarde. O Garou já tinha copiado as técnicas do Blast e usou o soco gravitacional contra ele mesmo. E foi foda demais essa cena, porque o Blast defende todos os ataques do Garou utilizando portais e desviando toda a energia massiva dos golpes do Garou pro céu. Isso daqui foi foda pra caramba. Só que nesse momento, mano, o Garou percebeu que o Blast não é digno da atenção dele. O alvo do Garou nesse momento é o Saitama. Então ele pega o próprio corpo do Genos e dá um golpe no meio do coração dele que arranca o núcleo do Genos pra fora. E ele fez isso obviamente pra provocar ainda mais o Saitama. Uma chuva de radiação começa a cair no lugar e o Saitama aparece com uma expressão insana. De longe, a expressão mais insana do Saitama já vista na obra de One Punch Man. O Garou arremessa o núcleo do Genos na mão do Saitama e o Saitama realmente acredita que o Genos morreu, sem contar todos os heróis e pessoas que também estão morrendo no processo. Com o Saitama explodindo de raiva, ele lança um sério, mortalmente sério, soco sério. Mas o Garou rapidamente ativa o modo Saitama e lança o mesmo ataque. A energia desses dois golpes se chocando faria com que a Terra fosse completamente dizimada. Então o Blast abre um portal embaixo dos dois para poder desviar toda a carga desse golpe para o espaço. Mas a energia era tão poderosa que o portal não ia aguentar sozinho. Foi aí que apareceu mais membros da equipe do Blast. Um cara muito parecido com Boros, um outro cara com cabeça de leão e uma garota que só é possível ver a silhueta deles. Todos eles ajudaram o Blast a desviar o ataque para o espaço. O ataque foi tão potente que dizimou várias estrelas. E é aqui que a gente pôde ver um pouco do nível de poder que o Saitama tava. O poder capaz de destruir estrelas e até galáxias com um único soco. Porque, cara, se você pegar o quadro ali, você vai ver que toda aquela região para onde o soco foi desviado foi completamente limpa. E a gente sabe que naquela direção tem várias estrelas, asteroides, planetas e até galáxias. Então, será que o Saitama realmente tá com esse nível todo de poder? A repulsão do golpe foi tão potente que jogou os dois para uma lua de Júpiter. E parece que o Garou ficou um pouco assustado. Ele não entende como que o Saitama tá intacto. E ele também quer encontrar uma forma de voltar para a
terra. Mas tudo que o Saitama quer é ir com tudo contra um cara que aguente. Então o Saitama quer aproveitar essa luta ao máximo. Ele decidiu que ia segurar o núcleo do Genos com uma mão e ia enfrentar o Garou utilizando apenas a outra mão. Uma mão só é o suficiente para acabar com o Garou com os poderes do God. E isso é de arrepiar. O Garou já abre um portal embaixo do Saitama, mas o Saitama chuta o portal na cara do Garou, que gruda na cara dele igual chiclete e ainda dá um socão na cara dele. O soco arremessa o Garou pra longe, mas ele mete o louco e usa o portal para poder voltar para onde o Saitama tava, só que o Saitama desvia o portal com a mão. O Saitama simplesmente mudou o portal de direção. O poder do Saitama já transcendeu tudo que você imagina. Não existe ninguém com um poder capaz de bater de frente contra esse monstro. E o Saitama já tá de saco cheio desses truquezinhos de ficar abrindo portalzinho no meio da batalha. Vem na mão, meu filho, ele quer porrada. O Garou até abriu vários portais e se moveu a uma velocidade absurda e até acertou um soco na cara do Saitama que causou uma explosão na lua de Júpiter. Mas esse golpe só serviu para rasgar as roupas do Saitama mesmo. Então foi aqui que o Saitama usou um dos seus golpes mais criativos. Série mortalmente séria, virada de mesa séria. Ele simplesmente enfiou a mão no solo da lua de Júpiter e descascou a lua inteira com uma só mão, com uma única puxada. Mano, olha o nível que o Saitama tá, você tá maluco, velho. O Garou foi arremessado pra cima e aqui ele já tinha perdido completamente o senso de direção. Então o Saitama utilizou todos os estilhaços da lua pra poder se mover em altíssima velocidade e criou vários multiclones dele mesmo só utilizando a velocidade. E é aqui que a gente percebe que o Saitama não sabe artes marciais, mas ele sabe muito bem como utilizar a sua força e a sua velocidade ao seu favor. Então ele dá uma série mortalmente séria, socos omnidirecionais sérios. O Saitama é tão gênio que ele já tem o nome dos golpes tudo inventado e parece que ele já sabia que poderia fazer isso, né, cara, desde o início. O Garou até tenta fugir pelo portal para não ser atingido pelo soco, mas o Saitama entra no portal junto com ele. Ele deu um soco no Garou que fez ele sair quicando por todos os estilhaços da lua de Júpiter. O soco foi o suficiente para ele dar várias voltas pela lua. Novamente o Garou tenta fugir, mas é atingido por um soco sério no meio da cara. Foi aqui que ele percebeu que a força do Saitama realmente não tinha limites e mais uma vez ele ativa o modo Saitama. E ele começa a se igualar mais uma vez com o Saitama no combate. O Garou dá um soco utilizando um portal, mas o Saitama se esquiva e dá um soco no Garou utilizando o mesmo portal que ele criou. Ele tenta atacar o Saitama pelas costas novamente, mas ele toma um golpe que é arremessado pra longe. O Saitama pega impulso em um fragmento da lua e dá um golpe de karatê no pescoço do Garou que fez ele afundar no chão. O Garou percebeu que o Saitama tava copiando as técnicas dele de propósito. E foi aí que o Saitama lançou um desafio pro Garou. Ele quer ver o Garou superar ele no modo sério. Se esse era o objetivo desde o início, o Saitama tá pagando pra ver. Só que o Garou não entende. Ele tá atacando com a mesma força e com a mesma velocidade do Saitama, mas ele não consegue acompanhar o Saitama. É como se o Saitama estivesse evoluindo a cada golpe. Então é mostrado um gráfico que explica melhor como que funciona a evolução do Saitama. E é aqui que a gente pôde ver que o Saitama realmente é uma anomalia e que ele realmente não tem limites. Mesmo o Garou copiando ele instantaneamente, o gráfico de evolução do Saitama não para de subir. E o Saitama cresce a uma velocidade tão absurda que mesmo o Garou copiando instantaneamente, ele não consegue acompanhar o Saitama. Então é como se o Saitama tivesse aqui, o Garou vai copiar aqui, mas quando o Garou estiver aqui, o Saitama já vai estar aqui. Então o Garou nunca vai conseguir se equiparar ao nível de poder do Saitama. E nesse ritmo de evolução, o soco do Saitama vai acabar matando o Garou. E ele sabe muito bem disso. O crescimento do Saitama dispara exponencialmente e nesse momento da batalha não tem nada que possa medir o nível de poder que o Saitama alcançou. Ele defendeu um golpe do Garou e por conta do frio do espaço, o Saitama acabou espirrando. E o espirro dele foi tão insano que arrancou toda a atmosfera de Júpiter. Mano, a gente tá falando de um espirro com força o suficiente para destruir um planeta do tamanho de Júpiter. O Garou percebeu que ter entrado nessa batalha com o Saitama foi loucura. Esse nível de poder não existe. Então, como seu último trunfo, ele tenta empurrar o Saitama contra o Sol. Ele lançou o Saitama contra o Sol e usou novamente o seu portal para voltar para a Terra. E ele realmente estava convicto de sua vitória. Na cabeça dele, ele achou que tinha vencido o combate. Mas o Saitama simplesmente apareceu na frente dele. O Saitama usou um peido. Mano, para pegar propulsão e chegar aonde o Garou tava. E aqui você pode ver que a velocidade que o Saitama percorreu é quase a mesma velocidade de um teletransporte usando um peido. Que nível é esse que o Saitama tá? Então o Saitama finaliza o Garou dando um soco na cara dele e arremessando o Garou de volta pra terra, voltando pro mesmo lugar onde a batalha tinha começado. O Garou ficou todo esquisitão e ele percebeu que ele tinha feito merda, ele tinha feito coisa errada. Ainda mais porque ele viu o garotinho otário que era amigo dele que tava morto na frente dele. Ele tropeçou
tropeçou, caiu que nem bosta e ele se deu conta de que o Saitama realmente era muito poderoso. Foi aí que o Garou pediu um favor pro Saitama depois de ter tomado a maior surra de todos os tempos. Ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu amargamente depois de ter tomado essa surra cabulosa. E aqui ele ensinou pro Saitama como controlar o fluxo de energia. E aqui a gente pôde ver mais uma habilidade roubada do Saitama. O Saitama também tem a habilidade de copiar técnicas e ele pode copiar o que ele quiser só olhando. Então ele copia a técnica do Garou, os dois entram em completa sintonia e o Saitama acaba voltando no tempo. E antes que o Garou do futuro virasse pedra, ele mandou o Saitama acabar com esse futuro miserável. O Saitama então volta no tempo pro ponto em que o Garou tinha acabado de receber os poderes do God e finaliza ele com um socão no meio da fuça. Então essa batalha nunca existiu e a batalha com Blast também nunca existiu. E depois de receber esse socão, o Garou perdeu completamente todos os poderes do God. O Saitama do futuro acabou se juntando com o Saitama do passado e o Saitama perdeu todas as lembranças do que tinha acontecido na batalha. Mas assim que ele entregou o núcleo do Genos pro Genos de volta, o Genos conseguiu acessar todas as memórias do núcleo. O Genos é o único que sabe de tudo que aconteceu, inclusive a batalha que teve na lua de Júpiter e também a batalha com Blast. E a batalha se encerra com todos os heróis pisoteando e pisando na cara do Garou, todo mundo junto. É, meu parceiro, essa daqui com certeza foi uma das melhores lutas dos animes. E foi aqui nessa batalha que a gente pôde ver a escala de poder do Saitama e ver o verdadeiro nível que ele pode atingir. E mano, se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer com like, não esquece de se inscrever aqui nesse canal também se você não tiver inscrito. Aproveita que é de graça e se liga, eu vou te dar um presente, mano, aquele presente que eu prometi lá no começo do vídeo. Aqui no link da descrição, cara, eu tô disponibilizando pra você um e-book totalmente de graça, pra você que quer crescer no YouTube, quer viver do YouTube, quer produzir vídeos e faturar muito com o YouTube aí da sua casa. Esse e-book são segredos que os YouTubers não contam. Um e-book especial que eu fiz justamente pra você poder ter na sua mão todos os segredos e as técnicas pra você bombar o seu canal em 2024. E detalhe, hein? O e-book totalmente de graça. Então clica aqui no link da descrição e resgata esse e-book que ele é totalmente gratuito. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Clica aí e seja feliz, fechou? Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima.